Revolucionário BIM, o vídeo de hoje tá top demais, você não pode perder. Esse vídeo é uma continuação do vídeo passado postado sobre parâmetros, que a gente começou a falar mais da base teórica de parâmetros e hoje a gente vai criar um parâmetro muito interessante, vai abrir a sua mente para a criação de parâmetros. Eu vou dividir esses vídeos em vários vídeos porque parâmetro é um assunto complexo, é um assunto que se você dominar, você vai ver as múltiplas possibilidades que você ganha dentro do BIM, né? Dentro do caso aqui do Revit, que é o software que a gente vai utilizar para mostrar esses parâmetros, tá bom? Então, vamos para o primeiro parâmetro neste vídeo de hoje. O parâmetro que a gente vai criar hoje é um parâmetro para a categoria de portas. Olha só, pensa comigo. Quando a construtora vai comprar, vai adquirir o material para fazer a construção, ela precisa saber se a porta abre para a direita ou para a esquerda. Quem vai comprar essas portas orça dessa forma, o tipo de abertura dela, se é para a direita ou para a esquerda. Mas provavelmente você nunca colocou isso no seu projeto, né? Até porque se você olhar aqui, não vai ter esse parâmetro pronto. Então, se você quer acrescentar essa informação, você tem que criar um parâmetro do zero. E é isso que eu vou mostrar para você hoje. Para criar um parâmetro desse do zero, onde que a gente vai aqui dentro do software? Nós vamos lá em gerenciar. E nós temos aqui a opção de parâmetros do projeto. Quando você clica aqui, ó, por enquanto não tem nenhum parâmetro criado. E a gente pode adicionar. Na hora que a gente adiciona, a gente tem a opção parâmetro do projeto e parâmetro compartilhado. Eu já falei sobre o conceito de parâmetro compartilhado, mas a gente vai ter um vídeo criando um parâmetro compartilhado, que é um pouco mais complexo, né? Então, vai ser um parâmetro de projeto. E qual que é a outra coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que escolher para qual categoria vai ser esse parâmetro. Ele pode ser aplicado para mais de uma categoria, tá bom? Mas nesse caso, eu falar se abre para a direita ou para a esquerda, essa informação ela só serve para a categoria de portas. Então, nós vamos vir aqui e selecionar a categoria de portas. Olha aqui, ó. Selecionou, então esse parâmetro vai aparecer somente para essa categoria. Agora vamos lá, vamos para os dados do parâmetro. Agora, gente, presta atenção. Essa parte aqui ela é essencial para a criação de um parâmetro, porque se você criar errado, você vai ter que deletar e criar de novo. Ele é de tipo ou é de instância? Vamos raciocinar aqui comigo. Se eu colocar que ele é um parâmetro de tipo, o que vai acontecer? Eu vou ter a mesma porta, essa PM2, eu vou ter ela abrindo para a direita e abrindo para a esquerda, certo? Vai ter situações que ela vai abrir para a direita e vai ter ambientes que ela vai abrir para a esquerda. Então, se eu colocar aqui um parâmetro de tipo, toda vez que eu tiver uma para a direita, eu vou ter que ter um tipo diferente dela abrindo para a esquerda. Então, vão ficar dois tipos de porta, sendo que a porta é igual, só muda o tipo de abertura, tá? A porta mesmo, ela é a mesma. Então, nesse caso aqui, nós vamos utilizar de instância. Por que de instância? Porque eu vou ter a mesma porta, a PM2, as portas são do mesmo tipo, porém eu posso definir por instância se a abertura dela é para a direita ou para a esquerda. Ou seja, o que é instância? Instância é unidade. Então, quando eu clicar em cada unidade de porta, eu vou falar se ela abre para a direita ou se aquela ali está abrindo para a esquerda. Então, nós vamos utilizar de instância, tá bom? E vamos colocar aqui, ó, a abertura. O nome do parâmetro é abertura. E ele é um parâmetro de qual disciplina? Disciplina comum, porque as outras aqui são disciplinas complementares, tá? E o tipo de parâmetro, gente, ele também faz toda a diferença, tá? Por quê? Porque eu tô criando um parâmetro de área, assim, se eu criar isso aqui errado, eu também não consigo usar corretamente nas tabelas. Então, fique esperto. Ele é um parâmetro de texto. Eu vou falar por que é de texto. Porque você que vai ter que preencher se a abertura é para a direita ou se a abertura é para a esquerda. Você vai ter que contar para o software ali. Essa porta é para a direita, essa porta é para a esquerda, entendeu? Então, ele é um parâmetro de texto. E aqui ele já preenche sozinho que o grupo também é texto, tá? É isso que você precisa mexer aqui dentro. Terminou a configuração? Dá OK e dá OK. Tá criado o parâmetro.
Tá, legal, criei o parâmetro. E agora, o que eu tenho que fazer? Agora, o que acontece? Quando eu clico numa porta, esse parâmetro, ele vai aparecer aqui, ó, dentro da categoria texto e nas propriedades de instância dessa porta, né? Aqui dentro são as propriedades de tipo e aqui fora são as propriedades de instância. E aí você consegue preencher, ou seja, essa porta aqui, ó, essa PM2, a abertura dela é para a direita. Observa que a abertura dela é para a direita. E vou aplicar. Pronto, já está preenchido. Só que essa aqui também é uma PM2 e a abertura dela é para a esquerda. Tá vendo? Então, eu vou clicar nela e vou preencher que é para a esquerda. Essa aqui, ela também é para a direita. Quando eu já criei o parâmetro e já preenchi, olha o que acontece. Se eu vier aqui na setinha, já fica pronto, porque já tem a opção direita e esquerda, então é só selecionar. Agora, eu tenho duas PM2 aqui que estão abrindo para a direita e uma que está abrindo para a esquerda. Ótimo, por enquanto eu só preenchi essa informação, mas como que eu vou usar essa informação? Eu não falei que isso aqui serve para na hora de comprar esse tipo de porta? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer? Eu vou mostrar aqui como que a gente usa esse parâmetro de instância, ou seja, que você tem que preencher por unidade de porta numa tabela. Então, quando a gente vem aqui, a gente já tem tabela aqui pronta de esquadrias, mas a tabela que eu vou criar agora, ela é específica para mostrar se as portas estão abrindo para a direita ou para a esquerda. Até porque ela vai ter que contabilizar cada instância, cada unidade dessa porta. Então, eu venho aqui em vista, vou pedir uma tabela de quantidades, porque eu vou classificar e quantificar o elemento porta, não os materiais da porta, tá? É o elemento. Então, é a tabela barra quantidades. Nessa tabela barra quantidades, eu vou selecionar a categoria de portas. Vamos lá, categoria de portas. E vou colocar aqui, ó, tabela de portas, aberturas, porque eu quero saber sobre as aberturas das portas, tá bom? Vou colocar OK e vou pegar aqui quais parâmetros que eu vou utilizar das portas nessa tabela. Ó, campos disponíveis são todos os parâmetros relativos à porta que eu posso utilizar numa tabela. Primeiro, eu quero que apareça na minha tabela a família e o tipo de porta. Então, eu venho aqui, ó, família e tipo, certo? Coloco aqui. Os campos que eu colocar aqui, na ordem em que eles estão, é a ordem que vai aparecer as colunas da minha tabela, tá bom? Então, esse aqui tem que estar na ordem que você quer que apareça. Família e tipo. Qual que é o próximo? Agora, eu quero saber, né, se ela abre para a direita ou se ela abre para a esquerda. E outra coisa, eu quero saber a contagem, eu quero saber o total de portas que abre para a direita e o total de portas que abre para a esquerda. E eu também quero saber, na verdade, antes de família e tipo, eu deveria ter colocado outro aqui, ó, que é a porta, a marca de tipo, tá? A marca de tipo, ela fala assim, a P1, P2, no caso aqui, a PM2 que a gente está testando, né? Então, esse marca de tipo eu coloquei por último, mas eu quero que ele apareça primeiro. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou mover o parâmetro para cima. Isso mesmo. Pronto, agora está na ordem que eu quero. Filtrar, eu já vou filtrar daqui a pouquinho, tá? Por enquanto, a gente vai deixar sem filtro para vocês entenderem o filtro que eu vou fazer. Classificar e agrupar. Eu vou classificar pela abertura delas, tá bom? Pelo tipo de abertura. Então, vamos lá. Eu não vou pedir para itemizar cada instância, porque senão ele vai mostrar várias vezes. Se eu tiver 10 portas abrindo para a direita, ele vai mostrar as 10 em 10 linhas diferentes. Então, eu quero que ele soma a quantidade de portas que eu tenho abrindo para a direita e soma a quantidade de portas que eu tenho abrindo para a esquerda. Por isso, não vamos itemizar cada instância. Eu estou fazendo essa tabela mais rápido, tá? Vamos aqui para formatação. A marca de tipo, eu posso mudar o cabeçalho. Apesar do parâmetro se chamar marca de tipo, no cabeçalho eu quero que ele chame número. A família tipo, eu vou deixar aqui como tipo. A abertura vai ficar como abertura mesmo e a contagem vai ficar como
quantidade, até porque esse nome é meio esquisito, né? Contagem. Aqui na quantidade, se eu não colocar aqui embaixo para calcular os totais, ele não calcula o total de portas para a direita e o total de portas para a esquerda, tá bom? A aparência eu vou deixar do jeito que tá, porque a aparência, cada um faz a aparência da tabela que quer. O foco aqui é mostrar a criação do parâmetro, não é preocupar com a aparência, assim, se vai ficar coloridinho ou não, a tabela, tá bom? Então, vou dar OK e vamos ver nossa tabela. Aqui, ó, nós temos dois tipos de PM2. E qual que é a PM2? Abrir uma folha madeira, 80 por 210, tá vendo? Elas são iguais, porém, a abertura de duas é para a esquerda e de uma é... Opa, de duas é para a direita e de uma é para a esquerda. Por que que os demais não apareceram preenchidos aqui na tabela? Porque eu não preenchi esse parâmetro. Então, o que que acontece? Eu vou querer, por isso que agora a gente vai criar o filtro. Nessa minha tabela, como eu estou pegando a abertura, se é para a direita ou para a esquerda, eu só quero que apareçam as portas de abrir. Eu não vou querer porta de correr nessa tabela. Por que que eu vou querer porta de correr? Porque tem a ver com a abertura. Então, agora, para que apareça somente as que têm abertura para a direita ou para a esquerda, que são as portas de abrir, eu vou criar um filtro. Eu vou voltar aqui em filtro, editar e vou criar um filtro. Como é que vai ser esse filtro? Eu vou filtrar por abertura, tá? Todas as aberturas que têm um valor. Se não tiver um valor, ou seja, se não abrir para a direita ou para a esquerda, ela não vai estar nem na tabela, tá? Por exemplo, se a porta for de correr, ela não vai estar nessa tabela, porque essa tabela é só para classificar quantas abrem para a direita, quantas abrem para a esquerda e de que tipo elas são, tá bom? Então, somente as aberturas que têm um valor, né? As que têm abertura com um valor. Ok, na hora que eu coloco OK, só vai ficar as que eu preencher, tá? As que eu colocar que abrem para a direita ou para a esquerda. E é assim que a gente aplica esse parâmetro. Esse é um parâmetro de texto que ele é editável pelo usuário. Vocês viram que a gente que preencheu e ele pode ser criado para qualquer categoria e para outras situações também. Isso aqui é um exemplo. E todos os parâmetros que a gente cria, eles podem ser utilizados nas tabelas. Tá vendo o tanto que a criatividade não tem limite, você pode criar parâmetro para tudo aqui dentro, tá bom? Então, é isso que eu quis mostrar nesse vídeo. No próximo vídeo, nós vamos criar outro tipo de parâmetro. Se você que ficou aqui até o final comigo, pode pedir um parâmetro que você queira criar aqui dentro, que eu vou criar para você. Você pode escolher um parâmetro, coloca aqui nos comentários que eu vou criar esse parâmetro e vou te mostrar, só para você que ficou até o final. Então, curte, compartilha esse conteúdo. Olha o tanto que é importante essa evolução, né? Aprender esses parâmetros e até o próximo vídeo. Eu te espero.